Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks e também muito bom dia, boa tarde, se você estiver vendo esse programa aqui depois gravado. E lembrando também que está disponível na sua plataforma de podcast, né? Então, para quem está aqui ao vivo, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, né? Lembrando que aqui é o nosso programa semanal, toda quinta-feira, né? E depois também tem um programa toda semana também na sua plataforma preferida de podcast. E aqui é um programa para a gente conversar, conhecer tanto estratégia, cenário econômico, né? Muita informação nessa semana particularmente, nesse começo de setembro, mas também para a gente conhecer os empreendedores, né? Um pouco da história de realmente quem está construindo esse Brasilzão. E a gente vai falar aqui hoje com uma das grandes gestoras do país, né? Muito conhecida, e com o CEO, né? Um dos principais executivos da BRZ, para quem não conhece, BRZ Investimentos. A gente está aqui com o Ricardo Profeta, vamos ver se ele já está aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Ricardo, tudo bom? Boa noite, Marcos, tudo bom e você? Boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui. Boa noite, eu estou tudo ótimo. É uma semana aqui, particularmente quando a gente está gravando, né, hoje aqui ao vivo, bastante intensa, né? Mas, o Ricardo, antes de falar um pouquinho sobre estratégia, cenário, um pouco da alocação também dos fundos da BRZ, todos os fundos abertos, fechados, enfim, todos os detalhes. Mas antes, que eu sempre falo, eu acho que como qualquer outra empresa, né, também os gestores sempre também são formadas por pessoas, né? As empresas são formadas por pessoas. Então eu queria sempre conhecer um pouco mais da história, contar um pouco da história do Ricardo, né? Como é que chegou até aqui na construção da própria BRZ, enfim, contar um pouco da história do Ricardo, também coincidido muito com a história da BRZ. Sempre perguntas, né, triviais, assim, qual que é a sua formação, quais foram os desafios também, né? A gente sabe que Brasilzão essa semana que deixou claro, né? A gente teve Ibovespa caindo 4%, hoje fechando particularmente com uma alta de quase 2%, então é tudo ainda com os seus riscos, né, bastante conhecidos, e também não só fazer investimentos, mas também ser empreendedor, né, fazendo parte aí do time da BRZ. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história e também um pouco da história da própria BRZ para a gente conhecer um pouco mais aqui. Claro, com prazer. Bom, eu sou engenheiro de formação. Eu me formei em engenharia de produção na Escola Politécnica no ano 2000 e pouco depois da minha graduação, anteriormente à minha graduação eu já trabalhava no mercado financeiro e posteriormente a ela eu me juntei à GP Investimentos, que é um dos principais grupos de gestão de private equity no Brasil. E naquele momento estava em um momento de muito destaque. Eu participei do time da GP Investimentos de 2002 até 2006, e quando foi criada uma empresa chamada GP Administração de Recursos, GP Asset Management. E essa empresa foi renomeada em 2007 para BRZ Investimentos, era uma subsidiária da GP. E então eu sou um dos fundadores desse spin-off, dessa companhia filhote da GP, e desde 2007 até aqui aconteceram muitas coisas. A gente precisaria de umas 10 horas para falar, mas resumidamente a gente mantém os nossos investimentos baseados em ativos alternativos. Então desde a fundação da BRZ até hoje o nosso foco são ativos alternativos, ativos que não eram disponíveis em geral para o público em geral, investidores, pessoas físicas, por exemplo, mas que hoje estão disponíveis. Acho que esse é um tema que a gente vai acabar abordando aqui de uma forma ou de outra. Sim. E hoje a gente já não tem mais nenhum vínculo societário com a GP, a BRZ é 100% detida pelos executivos. Eu sou um dos executivos, mas é uma sociedade com 6 sócios, e a gente, como é comum em gestoras, a gente atua naquele modelo que é chamado de partnership, a gente toma decisões em conjunto. Enfim, a gente é um grupo de sócios que cada um com sua formação, cada um com sua visão de mundo, de mercado, todos contribuindo para a gente trazer novos produtos para os investidores, criar novos produtos e fazer a melhor gestão possível para que a gente possa ter a melhor rentabilidade possível para os nossos investidores. Nossos investidores, tradicionalmente, por a gente ser uma casa de ativos alternativos, nossos investidores tradicionalmente eram os grandes investidores, os institucionais, então bancos, fundos de pensão, seguradoras, ou os grandes family offices.
E hoje, com o advento das plataformas de investimento, com o advento de casas como vocês, que trazem conhecimento para o público que anteriormente tinha mais dificuldade de ter conhecimento de produtos mais sofisticados, que são os alternativos, por exemplo, a gente passou também a oferecer produtos para o segmento de varejo. Então, a gente já tem um fundo aberto listado em bolsa, por exemplo, a gente tem um fundo que é um fundo de private equity, um fundo de participações, a gente tem um fundo aberto que não é listado, mas é um fundo aberto de crédito, e a gente tem criado e tende a continuar criando cada vez mais produtos nessa direção. Uhum. Bom, vamos começar, tem várias perguntas aqui, mais uma curiosidade, algumas curiosidades minhas, mas o primeiro, deixar claro o que é investimento alternativo, porque eu particularmente não conheço, eu falo assim, alternativo de repente pode ser um relógio, pode ser uma arte, até onde que vai o leque dos investimentos alternativos, o que é realmente esse leque de opções que até onde vocês podem alocar, né, vamos dizer assim? Olha, essa é uma pergunta, acho que fundamental, né? Eu vou dar uma resposta que pode ser uma resposta contestável, mas existem os investimentos mais tradicionais e mais óbvios e mais acompanhados, por exemplo, por casas de pesquisa, as casas de research, os bancos, os investimentos que sempre foram tradicionalmente mais acessíveis ao público em geral, isso no Brasil e no mundo todo, que são os investimentos em bolsa, em títulos públicos, em CDBs, em debêntures, por exemplo, etc. Esses são os investimentos tradicionais, esse é o mainstream do mercado financeiro, onde investidores podem alocar o capital. Existe um outro grupo de investimento, de tipos de investimento, que são investimentos, por exemplo, que são investimentos de mais longo prazo, menor liquidez, menos informações, mais dificuldade de análise, ou seja, o investidor precisa ter um conhecimento um pouco mais apurado do mercado ou precisa estar assessorado por assessores que tenham um bom conhecimento, acompanhar canais como vocês, por exemplo, que trazem esse tipo de conhecimento para o mercado. Esses investimentos podem ser... Assim, os investimentos alternativos mais clássicos são os investimentos de private equity, que são os investimentos em participações de empresas não listadas em bolsa. Então, quando você compra uma ação de uma empresa na bolsa, você está comprando uma ação que você a qualquer momento pode vender, né? Enfim, acho que na programação de vocês cobrem muito isso, né? Ações, momento de entrar, momento de sair, isso pode ser feito inclusive num day trade, no mesmo dia. Nos produtos de menos liquidez você não pode fazer isso, então no fundo de private equity você entra, você compromete seu capital e esse fundo pode durar anos, inclusive a expectativa é que ele dure anos, que o capital seja usado para investir em empresas que não são listadas, e esse capital retorna para o investidor conforme forem sendo vendidas as participações. Outro tipo de investimento alternativo são os fundos de crédito estruturado. Então, existem, por exemplo, os títulos públicos, que são títulos de crédito, existem os títulos de empresas de renome, por exemplo, uma debênture da Vale. Esse é um investimento que é acessível para o público de uma forma geral. Existem produtos de crédito estruturado. Então, as gestoras elas estruturam linhas de crédito para empresas. Estruturar significa cuidar da parte contratual, das garantias, do acompanhamento daquele investimento, determinar o que a gente chama de covenants, que são os limites todos para que fazem sentido para o gestor acompanhar aquela dívida. E a gente faz um acompanhamento muito próximo de dívidas que são mais rentáveis, mas precisam de um acompanhamento profissional mais próximo. Esses fundos podem ser fundos também com pouca liquidez, com comprometimento de dinheiro por mais tempo. Então é um outro tipo de investimento alternativo mais clássico. Sim. Daí por diante, Marcos, acho que dá para gente, assim, dá para ir até onde a nossa imaginação conseguir. Um fundo de investimento em vinhos, por exemplo, é certamente um fundo alternativo. Mas é um fundo alternativo de um nicho muito pequeno, muito específico. Um fundo de investimento que investe em joias, em relógios, ele é um fundo certamente alternativo, mas é um fundo de investimento que é para um nicho muito específico, para pessoas muito específicas.
O que a BRZ faz, o que nós fazemos e o que a gente o que o mercado costuma chamar de fundos alternativos, geralmente o principal grupo de produtos alternativos são esses fundos de participações, os fundos de private equity, ou os fundos de crédito estruturado também. Acho que esses são os dois grandes grupos dos alternativos. Então, quando eu falo que a BRZ é uma casa especializada em alternativos, a gente tem esses dois grupos de investimento. A gente não tem fundo de vinho nem de relógio, mas esses certamente são possibilidades para gestoras que tenham conhecimento para isso, que tenham especialistas nisso, etc. Tá bom, tá bom. Não tem fundos de vinho de relógios por enquanto, né? Vamos deixar mais aberto, né? Pode ser uma... Por enquanto, a gente se propõe na BRZ a investir em produtos e em ativos em que a gente, em primeiro lugar, a nossa equipe e a gente como instituição tenha muito conhecimento, muita capacidade de gestão e que a gente seja muito confortável em investir e seja muito otimista com relação aos retornos. Em segundo lugar, a gente gosta muito de investir em setores em que o Brasil tem uma vantagem competitiva. A gente é uma empresa que investe prioritariamente no Brasil, basicamente no Brasil. Então, a gente gosta de investir em setores em que o Brasil tem alguma vantagem competitiva, por uma razão ou por outra. Então, a gente pode falar, por exemplo, do setor de agronegócio, que a gente tem uma vantagem competitiva por questões naturais, até por extensão de terras cultiváveis, chuvas. Agora a gente está tendo um problema, mas as chuvas, insolação, etc. Ou a gente também gosta de investir muito em infraestrutura, que o Brasil tem um gargalo muito grande de infraestrutura, então você consegue fazer bons investimentos em infraestrutura com muita rentabilidade. Por enquanto, a gente não é muito confortável em investir nem em vinhos nem em relógios, então, por enquanto, isso fica fora do nosso portfólio. Quando você falou assim de ter um conforto com a taxa de retorno, como é que funciona na prática? Por exemplo, você vem, faz uma captação, estou fazendo aqui um resumo, né? Faz uma captação, levanta um recurso, os fundos, assim, captamos 100 milhões de reais. Você já dá uma expectativa para o investidor? Minha expectativa é ter uma taxa de retorno de X% logo ali no começo da captação, já passa para o investidor? São duas perguntas em uma. E a segunda, como é que você faz essa projeção? No sentido assim, você tende a passar uma taxa expectativa conservadora para surpreender realmente positivamente, ou seja, a probabilidade de superar aquela taxa é grande, né? Como é que funciona realmente assim, a taxa de retorno esperada para o período de alocação, né? E realmente essa conexão com o investidor, né? Com o cotista ali de fato, né? Eu preciso dividir um pouco a resposta também. Então, eu falei de dois grandes grupos, né? Tem os investimentos em crédito estruturado, e os investimentos em private equity. São dois universos que são muito diferentes para responder a sua pergunta. Quando a gente vai para o investimento em um fundo de crédito, quando a gente a gente pode fazer uma captação, como você disse, de 100 milhões, de 500 milhões, a gente sempre determina alguns critérios de crédito que a gente vai usar para selecionar os ativos. Então, a gente pode ter um rating, por exemplo, de uma agência internacional, e o rating precisa ser no mínimo AA, por exemplo. E a gente passa o que a gente chama de benchmark, que é a linha a partir da qual a gente recebe uma taxa de performance daqueles investimentos. Então, a gente pode falar que eu vou dar dois exemplos aqui puramente ilustrativos. A gente pode falar que o nosso benchmark vai ser IPCA mais 6,5% ao ano. A gente vai fazer uma captação, a gente vai buscar ativos que tenham no mínimo rating AA, e a gente só recebe uma taxa de performance a partir de IPCA mais 6,5% ao ano. Como são títulos de crédito, isso é muito mais fácil de gerenciar. No momento que você está entrando naquela dívida, obviamente, se a dívida for paga de acordo com o cronograma esperado, com as taxas esperadas, etc., você sabe quanto você vai receber, então isso é tudo muito mais previsível. Então, nesse caso, sim, a gente consegue dar uma expectativa de retorno. Nesse caso, sim, quando a gente coloca um benchmark, esse benchmark a gente considera conservador para poder surpreender o investidor e para que a gente também possa ser remunerado com uma taxa de performance. Quando a gente vai para o universo dos fundos de participação, dos fundos de private equity, a coisa muda completamente.
Porque o que você vai fazer é comprar empresas. Você pode ter setores específicos em que você vai investir, você pode ter critérios específicos para investimento, ou você pode simplesmente falar que você pode investir em qualquer tipo de empresa. Existem fundos de private equity que podem investir em qualquer tipo de empresa sem grandes restrições. O que se fala nessa hora para o investidor é que você vai buscar investimentos que deem uma expectativa de retorno mínima de, por exemplo, 20% ao ano. Então, toda vez que eu for fazer a compra de uma empresa, eu vou analisar aquela empresa, eu vou fazer projeções, a gente faz análise fundamentalista, basicamente, a gente faz as projeções, a gente entra profundamente na análise das empresas. Quando é necessário, a gente contrata consultorias, especialistas, etc., faz a análise da empresa, faz as projeções macroeconômicas, faz as projeções daquela companhia, verifica qual que vai ser a nossa expectativa de valor de venda, qual que é o valor de compra que a gente consegue negociar. Se isso for superior aos 20% que a gente tem como objetivo, por exemplo, no fundo, a gente pode trazer isso para o portfólio. Claro, de repente você tem um investimento que tem um risco baixíssimo, você pode fazer aquele investimento mesmo tendo uma taxa um pouco menor do que os 20%. Se você vai fazer um investimento que você considera muito mais arriscado, por exemplo, uma empresa nascente, uma startup, uma empresa menor, você vai buscar retornos muito mais altos do que os 20%. Uhum. De tal forma que o seu portfólio possa trazer os 20%. Agora, são fundos muito longos, são fundos que têm muita incerteza, então são fundos com maior nível de risco. Então, consequentemente, como você muito sabiamente abriu a conversa, no Brasil essa semana foi muito turbulenta, mas dá para falar que esse ano foi muito turbulento, que o ano passado foi muito turbulento, que a última década foi muito turbulenta. Então a gente vive num país que tem muita volatilidade. Então os retornos que você consegue obter dependem de várias coisas, da capacidade da equipe, da qualidade dos investimentos que você fez, do momento em que você entrou nas companhias, do momento que você sai das companhias. Então é uma conjunção de fatores. Tradicionalmente, como eu falei, somente grandes investidores entravam nesse tipo de investimento. Hoje em dia, com o advento das plataformas, redução de taxa de juros, disseminação de conhecimento por casas como vocês, a gente tem já investidores, pessoas físicas, sempre qualificados, porque o veículo de investimento, por regulamentação, requer investidor qualificado, mas aí a gente sempre tem, hoje em dia a gente tem investidores que não são fundos de pensão, por exemplo, entrando nesse tipo de produto. Claro, sim. Como vocês muito pontuam na programação, você precisa fazer uma divisão muito equilibrada do seu portfólio. Você não vai pegar todo o seu portfólio e colocar num fundo sem liquidez, que tem 10 anos de prazo, com super risco, só porque eu estou dizendo que o retorno que eu estou esperando é 25% ao ano. Mas já começa a fazer sentido para investidores menores, através das plataformas de investimento, fazerem investimentos de acordo com a sua capacidade de investimento e esse tipo de produto. Eu não sei se eu respondi suas duas perguntas, tá? Mas... Não, tá ótimo. Eu acho que até a gente desencadeou aqui para outras perguntas. Mas falando um pouquinho, depois eu volto para a alocação em si. Mas, como você falou, essa evolução agora, essa abertura, né, originada principalmente por conta das plataformas, a minha pergunta aqui é bem sincera. Será que o cliente final, pessoa física, né, talvez com um ticket médio um pouco menores, essa pessoa, esse investidor, eles já estão preparados para esse mundo do private equity? Porque a gente vê um pouco de tudo, né? Quando a gente fala de bolsa, né, teoricamente está acompanhando ali mais ou menos o Ibovespa. Então o Ibovespa vai mal, teoricamente a indústria vai mal, vai acompanhando, meu fundo está indo bem. Mas o private equity, a gente pode ter um fundo com, como você falou, 50% de retorno, um fundo com menos 20%. Me corrija se eu estiver errado. Eu tenho uma preocupação muito grande se o investidor hoje no Brasil ele já está preparado realmente. Como é que você tem sentido esse advento da plataforma realmente de maior pulverização aí dessas alocações, né, desse passivo? Olha, essa pergunta é muito boa e é muito difícil de responder. Eu acho o seguinte, 5 anos atrás, a minha resposta seria muito simples. Não, o investidor brasileiro, a pessoa física, com menos informação, não estaria preparada para investir.
com a mudança que a gente teve no mercado e que vocês são inclusive um agente de transformação para isso, com a mudança toda que a gente teve no mercado, então plataformas, educadores financeiros, assessores financeiros, eu acho que teve uma evolução, teve um salto de qualidade estrutural no nível de informação que está disponível para os investidores, e eu acho que sim, existem muitos investidores que são qualificados e estão preparados para isso. Mas eu tenho alguns pontos que eu gostaria de fazer. Em primeiro lugar, esse tipo de investimento ainda ele é exclusivo para investidores qualificados. Investidor qualificado pela legislação no Brasil precisa ter pelo menos R$1 milhão em investimento financeiro. Então, isso já, de certa forma, limita quais são os investidores que vão poder alocar em private equity. Mas eu acho que existe um trabalho muito importante que ainda está em construção para que os investidores, ao fazerem a alocação nesse tipo de produto, saibam exatamente qual é a expectativa de retorno, mas especialmente qual é a possibilidade de risco, qual é o risco que ele está correndo com aquilo. Então, não é um produto para todo mundo, não são produtos para todo mundo, são produtos para investidores que vão alocar uma parcela pequena do seu portfólio e ou conhecem muito do mercado e são capazes de, por si só, fazerem análise e acompanhar as casas de gestão, etc., ou muito bem assessorados ou muito bem orientados por assessores, por casas como vocês, que possam trazer esse tipo de conhecimento. Eu acho que a gente ainda a gente já teve um salto estrutural de qualidade em relação a isso, mas a gente ainda está aprendendo muito. Então eu acho que tem investidores que acabam entrando nesse tipo de produto que não estão preparados, mas eu acho que isso vai mudando ao longo do tempo. Acho que é uma responsabilidade das plataformas, dos assessores, dos bancos, é uma responsabilidade dos formadores de opinião. Eu estou dando exemplo de vocês, porque vocês são grandes formadores de opinião, é uma responsabilidade dos gestores. E acho que, por fim, existe... fazer gestão de fundos de private equity significa fazer gestão de fundos de expectativa de retorno muito alta e alto risco. Então é muito importante que os investidores conheçam as casas que vão fazer a gestão desses ativos. Porque dizer que é gestor de private equity, qualquer um pode dizer, qualquer gestora pode fazer. Mas é um tipo de investimento muito específico. Então, é importante que o investidor também, além de conhecer o tipo de investimento que vai ser feito e acompanhar isso ao longo da vida do fundo, é importante que ele conheça qual é a casa que ele está investindo, qual é a qualificação dos gestores que estão fazendo esse trabalho para ele, porque, em última análise, é isso que importa. Você vai deixar o seu dinheiro por 10 anos preso com o gestor, é importante você saber que aquele gestor é qualificado, tem histórico, vai viver os 10 anos de vida daquele investimento. Eu estou dando 10 anos como exemplo, mas, enfim, que é uma casa que é sólida e tem um histórico consistente. Então, com tudo isso, eu acho que, sim, o investidor hoje já está preparado para isso, mas é para uma parcela pequena de investidores. Sim, perfeito. Até eu estou pensando aqui que a gente tem esse filtro, né, do investidor qualificado por recursos financeiros, né, disponíveis, que provavelmente existe uma correlação aí, mas não necessariamente, né? Então, por exemplo, você pode ter um investidor ali que tem R$10 mil que é extremamente qualificado, né, educado, né, financeiramente, e pode ter um investidor ali de, sei lá, 20 milhões, 100 milhões de reais, que não necessariamente tem a mesma educação, o mesmo conhecimento. Então, é um filtro que se faz, né, do investidor qualificado, mas não necessariamente é uma verdade, né, direta, né? Mas Ricardo, um ponto que eu queria falar com você aqui, voltando um pouco para as alocações, né? Queria entender com vocês, você se puder explicar bem rapidamente, né? Quando a gente fala de crédito, principalmente, qual que é a divisão entre investment grade, high yield, esses pontos? E se vocês têm alguma especialidade, fazendo, a gente só compra aqui, a gente só investe em high yield, enfim, explicar um pouco quais são essas denominações e quais são as alocações aí que vocês têm maior preferência, enfim, a expertise de vocês, né? Falando um pouco de crédito.
Bom, a gente, em crédito, a gente investe em vários tipos de crédito. A gente tem mais de 2 dezenas de fundos dentro de casa, então cada fundo tem uma especificidade. Existem fundos que são fundos exclusivos para alguns clientes, existem fundos que são fundos multi-cliente. Como eu falei no começo, tem fundos inclusive abertos para o público. Uma pessoa física que queira alocar capital lá pode alocar. Os fundos, existe essa divisão do high yield, high grade, e basicamente, né, falando de uma forma simples, os investimentos high yield são os investimentos que têm um pouco mais de risco e um pouco mais de retorno esperado. Geralmente, eles têm uma classificação de rating menor nas agências de rating. Quando você fala dos investimentos high grade, você está falando de investimentos menos arriscados e que, obviamente, por serem menos arriscados, acabam pagando taxas um pouco inferiores. A arte, né, o nosso trabalho é conseguir fazer os investimentos com o menor risco e o maior retorno e buscar as oportunidades que existem no mercado. Como vocês... eu estava acompanhando aqui a programação de vocês agora há pouco. Vocês falam de o momento de comprar, agora é o momento que você pode comprar, que é melhor para comprar uma determinada ação. Existem também momentos em que é melhor para comprar determinada debênture, determinada cota de um FDIC, enfim. Existem momentos melhores em que você consegue fazer alocação em ativos com menos risco e mais retorno. Esse é o nosso trabalho, é buscar isso, é conseguir trazer isso para os nossos fundos e, consequentemente, dar maior retorno para os investidores. A gente faz investimentos de todos esses tipos. A gente tem uma preferência, nossos fundos costumam fazer investimentos nessa categoria de high grade, dos investimentos de um pouco menos risco e retornos, consequentemente, um pouco menores. E aí a gente tem que ser julgado e tem que ser avaliado por conseguir retornos bons com investimentos de baixo risco. Então, eu acho que essa é a nossa função. A gente também tem alguns portfólios de crédito estressado, então existem grandes investidores que acabam tendo portfólios de crédito estressado e a gente pega esses portfólios e faz recuperação de crédito. Então aí a gente não está nem falando de high yield ou high grade, a gente está falando de recuperação de créditos já não pagos, e aí a gente faz esse trabalho também. Então a gente, de uma certa forma, atua em todo o espectro de risco e retorno da cadeia do crédito. Tá ótimo. Ricardo, voltando um pouco aqui para a história da própria BRZ, do Ricardo também, né? Mas você provavelmente entrou na BRZ, foi construída a BRZ ali um ano antes, né? Ou 2 anos antes da grande crise financeira mundial. E eu queria... A gente acompanha muito o movimento da Bolsa. O S&P 500 caiu tanto, o Ibovespa caiu tanto, mas eu queria entender qual que é a comparação dessa crise que a gente está vivendo, seja política ou seja principalmente do coronavírus de março, né? A gente acompanhou aqui um estresse também no crédito, né? Mas qual que é a comparação que a gente teve dessa crise aqui com a crise de 2008, olhando para a especialidade de vocês, né? Que talvez a gente tenha menos informação, né, pública. Então, o que mudou realmente no mundo do private equity e no mundo do crédito para essa crise aqui? O que a gente pode comparar? Enfim, quais são as características? Bom, a criação da BRZ foi de 2005 para 2006 e o nome BRZ foi criado em 2007. Então, de fato, a gente era uma empresa nascente, já era uma empresa bem estruturada, a gente já tinha provavelmente 40, 50 pessoas e já tinha vários produtos dentro de casa. E a gente... Só que a crise de 2008 foi uma crise muito severa, né? Então, acho que talvez a maior crise desde o crash de 29, e foi uma crise que abalou o setor financeiro. Foi uma crise criada e ela implodiu o setor financeiro e, consequentemente, e daí foi um castelo de cartas sendo derrubado e, consequentemente, muitos outros setores foram sofrendo. No mundo de crédito, a gente é muito mais sensível a esse tipo de flutuação. Então, nossos fundos, muitos deles são marcados a mercado. Quando você tem uma queda muito grande do preço dos ativos, você tem marcações negativas.
mas nossos fundos geralmente são fundos também que têm prazos mais longos e investidores que estão dispostos a lidar com os riscos inerentes a esse tipo de evento. Então, ninguém esperava a quebra dos bancos, a quebra do setor financeiro americano, ninguém esperava as consequências todas que iam acontecer, mas aquilo tudo pegou todo mundo muito de surpresa, e a gente, também o nosso trabalho é explicar para os investidores que ao longo do tempo a gente vai tanto recuperando os investimentos que a gente tinha e que podem ter sofrido naquele momento, como muitas vezes aquilo é um momento, uma oportunidade muito, muito positiva para a compra de ativos. Então, em crédito, eu estou sempre separando porque são dois mundos muito diferentes, né? Mas em crédito a gente fez esse trabalho na crise de 2008 e foi muito positivo, acho que a gente saiu fortalecido dali. Quando a gente fala de private equity, esse tipo de crise, ele geralmente os fundos de private equity geralmente tem um horizonte de um número mágico de 10 anos, às vezes 8 anos, às vezes 15 anos, mas 10 anos acho que é um horizonte para se pensar como um número bem plausível. Então, quando acontece esse tipo de evento, você vê muito mais como uma oportunidade de compra, se você tiver dinheiro disponível nos seus fundos, do que como uma catástrofe, porque esses movimentos muito abruptos de realizações, por exemplo, com muitos stop losses e pânico no mercado, geralmente, para um investidor que está olhando para o longo prazo, e no longo prazo estou falando de 10 anos, geralmente formam-se oportunidades muito boas de compra. Nem tudo é bom para ser comprado nesse momento, muitas coisas vão continuar sofrendo, mas se você selecionar bem os ativos, os setores, etc., você vai ter oportunidades muito positivas para alocar o seu capital. No que você já tem o capital alocado, como você tem um horizonte grande também, você precisa manejar. Então, a gente tem um investimento numa companhia específica. A gente precisa manejar aquele investimento de tal forma que a gente, ao longo desse período de vida do fundo, a gente recupere e dê rentabilidade para o investidor. A crise do coronavírus foi uma crise diferente, ela não foi uma crise que abalou o sistema financeiro global, ela foi uma crise sanitária, foi uma crise que abalou a vida, em primeiro lugar, né, a vida cotidiana de todo mundo, abalou sim várias empresas. Então a gente teve, a BRZ investe muito em infraestrutura, né? Então a gente tem investimentos portuários, por exemplo. A gente teve, quando começou o coronavírus na China, começou a ter fechamento de portos na China, depois na Europa, depois nos Estados Unidos, e depois no Brasil. A gente não teve fechamento portuário, mas existiram os quase fechamentos de cidades no Brasil, os fechamentos, os lockdowns de cidades pelo mundo. E isso acabou, esse problema sanitário acabou trazendo um problema econômico. E alguns setores sofreram muito, né? Tem alguns bem óbvios, o setor de eventos, restaurantes, turismo, foram setores que foram muito severamente afetados. Por outro lado, a vida das pessoas continua acontecendo, o trabalho remoto também, que acho que 10 anos atrás, se a gente tivesse passado por isso, teria sido muito diferente, mas o trabalho remoto, para quem pôde trabalhar, infelizmente nem todo mundo pôde, mas viabilizou que o mundo continuasse funcionando de certa forma, de uma forma um pouco esquisita no começo, mas a adaptação das pessoas é incrivelmente rápida, então a vida continua acontecendo e existiu uma injeção de capital no mercado, acho que sem precedentes. Os Estados Unidos injetaram uma montanha de dinheiro no mercado, Europa, Japão, o próprio Brasil fez uma injeção muito, muito significativa de capital na economia, e isso acabou fazendo com que os ativos financeiros tivessem tido, no momento de pânico, sem saber o que ia acontecer, uma novidade para todo mundo, uma crise, a gente não tinha uma pandemia fazia 100 anos, a gente teve uma queda muito abrupta dos ativos, mas teve uma recuperação muito rápida dos ativos financeiros. Então, quando a gente olha para os ativos de private equity que a gente tem na carteira, ou que a gente busca, aquilo foi... A gente, como o horizonte é muito longo, não deu nem tempo da gente... A gente não acompanha o dia a dia, né, do mercado. É muito diferente de um gestor de fundo líquido de bolsa, que um dia cai a cota, o investidor saca, etc.
Isso é muito diferente. E em crédito, a gente teve, assim que a gente teve a gente teve como formar uma opinião a respeito do que estava acontecendo, de qual seria o panorama dali para frente, a gente conseguiu trazer muitos investidores para trazerem capital novo para a BRZ ou para aumentarem suas alocações. E foi o melhor momento para se comprar crédito no Brasil, para se comprar ações no Brasil, para se comprar crédito no Brasil, para comprar qualquer coisa no Brasil. Aquele foi um momento muito especial. Então a gente conseguiu ter ótimos retornos, porque a gente conseguiu fazer um panorama e analisar adequadamente aquele cenário e, enfim, e trazer para os nossos portfólios créditos num preço com taxas de retorno muito positivas. Então, foram momentos bem diferentes, né? Quando o pânico de 2008, quebra do setor financeiro, os investimentos públicos para resolver, para fazer as recuperações dos bancos, acho que isso apavorou muito mais o mercado financeiro do que apavorou agora com a crise sanitária. Apavorou a vida de todo mundo, teve impactos muito negativos, foi uma história muito triste. A gente viu no mundo todo cenas e casos muito tristes, mas em termos especificamente do mercado financeiro, foi muito rápida, a ida e a volta foi muito rápida. Mesmo porque os grandes bancos, os grandes países, e mesmo o Brasil, fizeram investimentos muito volumosos na economia, e isso foi um dos fatores que viabilizou a recuperação muito rápida, né? Uhum. Muito bom. Ricardo, até vou deixar o site aqui, depois a gente reforça, mas brzinvestimentos.com.br, para quem quiser conhecer mais, e depois a gente fala um pouco das informações, dos contatos oficiais. Mas, Ricardo, uma pergunta que eu queria fazer, que acho que é uma pergunta muito comum, que você deve receber todos os dias, é assim, mas quanto que de fato a gente pode ter num retorno, né, num fundo de private equity? Quando a gente fala de ações, como eu falei, você olha o S&P 500, nos últimos 50 anos deu tantos % por ano, né, numa média, enfim. Eu não sei se tem alguma informação pública mundial, assim, o retorno de private equity em média dá X% por ano, mas se você puder também exemplificar com a própria BRZ, né, por exemplo, a quanto que um cotista, depois em média, depois de 10 anos, né, 2007 até 2017, enfim, nos últimos 10, 12, 15 anos, quanto isso se traduziu em retorno médio, né, principalmente acho que no investimento. Você pode falar dos dois mercados, alocações, mas principalmente acho que a curiosidade no private equity, né? Claro, estatísticas mundiais existem, mas se a gente pegar as estatísticas, você vai descobrir que existe um grupo pequeno de gestores com ótimos retornos, um grupo maior de gestores com retornos horrorosos e um grupo intermediário com retornos médios. Isso não significa que os gestores com o melhor retorno sejam os melhores gestores. Como eu falei para você, depende muito do momento em que você faz o investimento, das condições macroeconômicas, condições da política local, política global, etc. Então, por isso que é muito importante o investidor ter um alto nível de conhecimento sobre onde ele está investindo. Existem fundos de private equity que consistentemente, ou gestoras de private equity que consistentemente dão 20% ao ano de retorno. Isso existe. São exceções, mas elas existem, e acho que um investidor, ao fazer um investimento em private equity, deveria buscar retornos nessa ordem de grandeza, 15%, 20%, depende do fundo, depende da gestora, depende do país, mas eu acho que a gente está falando dessa ordem de grandeza de expectativa de retorno. É óbvio que isso vem associado a um risco maior, é muito mais seguro você investir em tesouro direto, você sabe exatamente quanto você vai receber se o Brasil não der default, ao passo que quando você vai fazer investimento num fundo de private equity, especialmente o que a gente chama de blind pool, né, quando você investe em uma gestora e você ainda não sabe onde a gestora vai colocar o dinheiro. Agora, eu vou fazer uma ressalva aqui e vou fazer um comentário, inclusive, de um fundo da BRZ. Com esse advento das plataformas, queda de taxa de juros, sofisticação dos investidores, educadores financeiros, a gente, vários tipos de fundo que eram somente vendidos para os mega investidores, para os investidores institucionais, que são os fundos de pensão, seguradoras, como eu falei, esses fundos começaram a ser oferecidos para o público de pessoa física, inclusive, para family offices, mas também para pessoa física, com a restrição do investidor qualificado.
E eu concordo com você que existem investidores que não têm R$1 milhão, que são muito qualificados, mas quem faz a diferenciação do qualificado e não, esse nome não fui eu que criei, nem você. Isso é uma regra da CVM, esse nome é uma regulamentação da CVM. Mas existem hoje fundos que são fundos de investimento em participação em companhias que não têm um capital aberto, então tecnicamente eles são fundos de private equity, mas os fundos, as cotas dos fundos são listadas em bolsa. E tem uma categoria de fundos que é uma categoria que, em termos de legislação, ela é relativamente antiga, tem mais de uma década, mas quando você pensa em volume de fundos, ela é relativamente nova. E ela veio na esteira das plataformas, queda de juros, não vou repetir tudo isso. Esses fundos são os FIPs, que são os fundos de investimento em participação, que é o veículo brasileiro para investir em private equity, de infraestrutura. Tem uma regulamentação específica para esse tipo de fundo, e já existem vários fundos que são os FIPs-IE, Fundo de Investimento em Participação de Infraestrutura, que são listados em bolsa. Então, existem... e esses fundos são fundos que são fundos de private equity, mas que o investidor ele pode ter liquidez comprando e vendendo as cotas, como é feito com fundo imobiliário, como é feito com uma ação de uma companhia aberta. Legal. Esses fundos, eles precisam ter ativos de infraestrutura dentro deles, e dependendo do tipo de ativo de infraestrutura que você tem um retorno esperado mais alto ou mais baixo de acordo com o risco que você está correndo. Mas, de uma forma geral, ativos de infraestrutura costumam ser ativos mais sólidos, mais com perspectiva, com risco mais baixo. Isso eu não posso generalizar, é óbvio que pode existir exceções, mas de uma forma geral, quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem que pensar em longo prazo e estabilidade de fluxos. Esses fundos hoje no mercado estão, na minha opinião, bastante descontados. Então, existem fundos que conseguem dar esse nível de retorno que eu estou falando para você, de 20%, por exemplo, sim. Com um investimento com uma cota líquida, que você pode comprar e vender como você faz com uma ação normal. Então tem uma mudança hoje em dia também para o investidor pessoa física para investir em private equity. Ele não precisa investir só naqueles fundos tradicionais em que ele não vai ter liquidez por 10 anos. Sim. Existem essa nova geração de fundos que as cotas são listadas. Então acho que essa foi uma alternativa inteligente que o mercado criou, que as gestoras participaram, as plataformas participaram, para criar uma alternativa para o investidor pessoa física, para ele não ficar preso com o dinheiro dele por 10 anos, 15 anos, 8 anos que seja. Então tem uma categoria que é um pouco diferente e muitas vezes com retornos muito atrativos. É claro, isso depende de conhecimento, de análise, de conforto do investidor. É um tipo de alocação que tem que ser feita com responsabilidade. Acho que vocês pontuam muito isso, né? É uma alocação que tem que ser feita com critério. Sim. Mas existem esses fundos que são listados e que não são ilíquidos. Então, acho que é uma oportunidade, pelo menos para os investidores que se interessam por ativos de mais risco, mais retorno, olharem. Uhum. Tá, muito bom. Ricardo, eu digo sempre que um bate-papo bom passa muito rápido. A gente já está chegando aqui no nosso horário aqui comprometido. Mas reforçando, eu queria que você deixasse um recado final, até ter uma pergunta, mas eu vou reforçar aqui o endereço antes que todo mundo pergunte, né? brzinvestimentos.com.br, né? O endereço oficial, então lá tem todas as informações, os fundos, o contato de relações com investidores. Pessoal, sempre procurem a fonte, né, primária, né, da informação. Depois lá vocês podem acessar plataformas, mas principalmente o site oficial brzinvestimentos.com.br. Então, a gente falou aqui com o Ricardo Profeta, que é o CEO, né, da BRZ, um dos principais executivos. Muito obrigado, Ricardo, pelo bate-papo. Mas antes eu queria que você deixasse um recado final, no sentido assim, para o investidor de private equity, como você falou, você está falando de investimento de 5, 10 anos ou até às vezes mais. Então a gente vai passar por coronavírus, a gente vai passar por um presidente, 2, ou às vezes até 3 presidentes diferentes no período, né? Aqui no Brasil, mundo crescendo, mundo em recessão. Como é que a expectativa, né, continua
né, essa visão aí de taxa de retorno, como você falou, de 15%, 20%, num horizonte aí mais longo, né? Qual que é o recado que você deixa, né? Já que essa semana particularmente a gente teve informações de todos os lados, né? Tivemos manifestações, tivemos hoje algumas declarações, STF, enfim, temos eleição no ano que vem, né? Como realmente o investidor private equity tem que se comportar, né? Sabendo realmente que no meio do caminho a gente vai ter mudanças no país, enfim, para o bem, para o mal, enfim, cenário de recessão como tivemos no ano passado, crescimento econômico como temos esse ano, tudo isso num horizonte aí de investimento de longo prazo, né? Claro. Bom, acho que essa é a grande arte, essa é a grande dificuldade do gestor de private equity. O Brasil, o mundo é muito volátil, o Brasil é especialmente muito volátil, né? A gente, de uma semana para outra, a gente vê flutuações no nosso mercado muito grandes. Então, o gestor de private equity, ele precisa saber, ele precisa buscar alternativas de investimento que sejam resilientes em momentos de crise, que sejam rentáveis, que possam se beneficiar de vantagens competitivas, como eu disse para você, né, a gente gosta muito de investir em segmentos em que o Brasil tem alguma vantagem competitiva, seja pelo bem, seja pelo mal, seja porque as terras brasileiras são muito vastas e tem chuva e tem sol, seja porque a gente tem gargalos de infraestrutura, mas a gente vai sempre nesse tipo de investimento. Então, eu acho que para o gestor de private equity, essas turbulências, elas fazem parte, você precisa ter calma para não entrar no momento de mercado explodindo em alta, você precisa ter cuidado e calma para não sair dos seus investimentos no mercado no momento muito turbulento, politicamente, economicamente, etc. E esses prazos dilatados servem justamente para que você possa escolher bons momentos de compra e boas alternativas de compra, escolher boas empresas. Boas empresas fazem muita diferença, mais do que o momento em que você compra e que você vende. Então, escolher boas empresas, escolher bons momentos de investimento e escolher bons momentos e boas alternativas de desinvestimento. A única ressalva que eu faço para... Então, assim, essa é a vida do gestor de private equity, e essa tem que ser a cabeça do investidor de private equity quando ele investe num fundo, que é o que a gente chama de blind pool, que é quando o investidor coloca o dinheiro na mão do gestor e o gestor vai daí por diante fazer investimentos. A única ressalva que eu faço é que hoje existem alternativas de investimento, de fundos de investimento em participação, de fundos de private equity listados em bolsa, em que o investidor pode comprar a cota num dia e vender a cota no dia seguinte. Ele pode comprar num dia e vender no mesmo dia. Então, essa alternativa existe. Se você me permitir, eu queria passar o nome. A gente tem um fundo que tem essas características e a gente tem um site específico. Sim. A gente tem um fundo chamado BRZ Infraportos. O ticker dele é BRZP11, P de pato, P de portos. Então, BRZP11. E o site é www.brzinfraportos.com.br. BRZ é B de bola, R de rato, Z de zebra, infraportos.com.br. Lá a gente tem todas as informações disponíveis, tem contato também de relações com investidores, etc. E não é só esse fundo que existe listado, existem outras gestoras muito qualificadas, gestoras de renome, que também têm fundos com essas características, FIPS e que também seriam boas alternativas para os investidores que buscam ativos de mais risco, mais retorno, olharem. Acho que fica essa a minha única ressalva, porque hoje tem essa mudança. É possível investir em private equity sem que o investidor tenha que passar pelo coronavírus, crise de 2008, etc., sentado e esperando que o gestor faça o melhor trabalho. Sim. Existe alternativa já de negociação de cotas, que acho que é uma alternativa muito boa para esse tipo de investidor menor, né? Muito bom. Ricardo, só para reforçar aqui, para todo mundo que está ouvindo, brzinvestimentos.com.br, o site oficial, e do fundo brzinfraportos.com.br. Né? Ricardo, muito obrigado pelo bate-papo, pelo encontro. Sempre estamos aqui de porta aberta para todo o time da BRZ, né? E a gente se vê em breve. Muito gentil, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo. Até a próxima.
Eu queria agradecer toda a equipe e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, que está gastando tempo para ouvir uma história tão diferente, né? Então, muito obrigado e vocês são grandes parceiros. A gente espera vê-los em breve de novo. Combinado. Obrigado, Ricardo. Uma ótima noite. Muito obrigado. Para você também. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o time da BRZ, né? Lembrando, site oficial brzinvestimentos.com.br e o site oficial do fundo, né? O fundo disponível para todos aí, brzinfraportos.com.br, tá bom? Sempre procurem os canais oficiais aí das gestoras. Aqui a gente conversando um pouco sobre private equity também, fundos de crédito também, duas alternativas muito bacanas para você diversificar seus investimentos, tá bom? Então lembre também de sempre procurar BMC Talks na sua plataforma preferida de podcast, toda semana um programa novo, tá bom? Mandem nomes, né, de gestores, estrategistas, né, de empreendedores que você quer ver por aqui também, tá bom? Então a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, sempre às 18 horas, ao vivo aqui na BMC News. Uma ótima noite e até semana que vem. Até mais. Tchau!